Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Minha Saúde, que você já sabe, é o seu programa semanal com informações e dicas para você cuidar bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. E só lembrando que você também pode conferir esse e outros programas lá no canal da Unimed Teresina no YouTube. Vai lá, assiste, curte, compartilha. Tá cheio de conteúdos incríveis sobre saúde e bem-estar. Olha, gente, além do aumento dos casos de dengue no Piauí, também houve crescimento nos casos de chikungunya. De acordo com dados do 12º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, entre janeiro e março deste ano foi registrado um aumento de quase 1.500% no número de novos casos em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, em 2022, já foram registrados 335 casos e nesse mesmo período do ano passado foram só 21 casos. Então, para falar mais sobre a chikungunya e as sequelas dessa doença, hoje aqui no nosso programa, nós estamos recebendo a médica Ângela Freitas, que é reumatologista, cooperada Unimed Teresina. É sempre um prazer recebê-la, doutora Ângela. Bom dia, tudo bem? Obrigada, bom dia, é uma honra. É um prazer também, gente, para falar desse assunto tão prevalente hoje no dia a dia, imagino que no consultório também, né, doutora? Com certeza. Então, para começar o nosso programa, a doutora Ângela Freitas vai explicar para a gente o que caracteriza a chikungunya. Primeiro que a chikungunya é uma infecção viral, é causada por uma arbovirose, mais especificamente o alfavírus, né, que é o vírus da chikungunya, que é transmitido através da picada da fêmea do mosquito Aedes, principalmente, mais frequentemente o Aedes aegypti, né, que geralmente durante o dia a fêmea que tem o vírus na glândula salivar, ela pica o indivíduo e ali ela coleta o vírus. E esse vírus, ele se replica, ele atinge, ele sofre uma disseminação hematogênica e atinge aí, principalmente nos primeiros dias, primeiras horas e primeiros dias do fígado e as articulações, e onde ele sofre uma replicação, ele se reproduz nos primeiros dias. Doutora Ângela, qual é a diferença dos sintomas? Porque hoje muitas pessoas acabam confundindo na hora dos sintomas iniciais da fase aguda da doença, a dengue e a chikungunya. Então, qual é a diferença dos sintomas das duas doenças? Inclusive no consultório é muito frequente o paciente chegar: eu tive dengue, mesmo depois de 2 semanas do quadro agudo, do quadro inicial, e na verdade a dengue ela não se prolonga além dos 7, 10 dias, que é aquela fase aguda. Então o grande problema da chikungunya é que ela tem um quadro muito semelhante ao da dengue muitas vezes, né, em relação às dores no corpo, dores articulares, febre, às vezes o rasgo cutâneo, embora seja mais frequente na chikungunya, aquelas alterações cutâneas, né, o exantema macular. E então, depois desse período de 7 a 10 dias, se o paciente continua, saiu daquela fase da febre, da dor no corpo, do mal-estar, está se recuperando, mas ele persiste ou volta a sentir dores articulares, musculares, tendinhas, com certeza é chikungunya. Não precisa nem de sorologia, né? Não precisa nem da sorologia. Enquanto a doutora Ângela falava, você via aqui no telão algumas diferenças dos sintomas, né, das doenças, para você que está em casa também saber diferenciar, né? Apesar que na fase aguda, nos primeiros sintomas, que são esses mais fortes, a febre, a dor na articulação, as dores no corpo, né? Você já tem que procurar um médico, né? E aqui a gente tem também a zika, né, que é outra doença também provocada pela picada do mesmo mosquito. Isso, que ela já não traz essas alterações articulares, esse risco maior de alteração da coagulação como na dengue, né? Então aqui o que chama a atenção é que a chikungunya, desde o início, ela é mais articular. A gente também tem esse quadro aqui, né, que mostra o período de incubação da doença aí, ou do vírus, né, de 3 a 7 dias, a fase aguda que pode durar até 14 dias. Que aí já tem até a classificação, né? A chikungunya ela tem a fase aguda, de 1 a 14 dias, né, que se acomete a grande maioria dos pacientes, tem essa febre súbita, dores articulares importantes. Aí pode ter os outros sintomas de uma virose comum, como dor de cabeça, aquele mal-estar, o rasgo cutâneo, o edema, linfadenopatia, o aumento dos gânglios linfáticos, né, a mialgia. Aí tem uma segunda fase, que é depois desses 14 dias, que é a fase subaguda, que ela vai até 3 meses.
Então eu digo que a grande maioria, os estudos, né, observaram que a grande maioria dos pacientes estão dentro dessa fase. Metade pelo menos aí a gente vê, Metade pelo menos. E apenas lá 30%, vai depender do estudo, da população estudada, ela pode, em torno de 20% a 30%, pode evoluir com o quadro mais arrastado, que é o crônico, né? A dor crônica que se prolonga até por meses ou até anos, né, doutora? Precisa do acompanhamento. Bom, nós vamos continuar o papo aqui com a doutora Ângela Freitas, médica reumatologista, já, porque está muito boa a conversa, mas eu quero deixar um alerta importante para você que é beneficiário Unimed Teresina. Na hora de pagar o boleto do mês, muito cuidado com os golpes, hein? É importante ficar atento e sempre verificar se a origem do boleto é confiável, se os 3 primeiros dígitos do código de barras são os mesmos do banco, se o nome, data e CNPJ do favorecido estão corretos e se o valor cobrado é o mesmo do seu boleto. Na dúvida, você vai lá e acessa o canal oficial Unimed Teresina, solicita a segunda via do boleto. O site é unimedteresina.com.br. Bom, vamos continuar conversando com a doutora Ângela Freitas, reumatologista. Agora, doutora, com perguntas dos nossos seguidores sobre a chikungunya. A Emanuela Souza, é verdade que alguns pacientes podem ter quadro persistente de chikungunya similar a uma artrite reumatoide? Sim, são esses quadros, né, que duram mais de 3 meses, são os que a gente chama, são as complicações, sequelas, né, da chikungunya. Então, são os pacientes que evoluem com um quadro de dor mais persistente e que as características clínicas se assemelham a muitas doenças reumáticas. A clássica artrite reumatoide, as espondiloartrites, elas podem mimetizar, imitar as doenças já clássicas, já estabelecidas que a gente já conhece. Nós temos mais uma pergunta, é a do Elias Vasconcelos, doutora Ângela, ele é beneficiário Unimed Teresina e pergunta se é possível prevenir os danos da chikungunya nas articulações. Sim, por isso é importantíssimo a gente fazer acompanhamento. Precisa acompanhar esses pacientes para controlar o processo inflamatório, porque o que pode levar ao dano é o processo inflamatório persistente. Nós temos mais uma pergunta, doutora Ângela, é a do Miguel Santos. Posso pegar dengue e chikungunya ao mesmo tempo? Pode, são vírus diferentes, né? A gente viu até que o vírus da dengue, a gente tem mais de um sorotipo, né? Então, e assim, até uma confusão, muitas vezes é dengue, é chikungunya, mas você pode ter os dois e isso a gente consegue definir melhor quando na fase aguda, que é a fase mais crítica para definir qual dos dois, através da sorologia, mas a partir do 7º dia, pelo menos a partir do 4º, 5º dia. Doutora, né? Agora é muito importante também no começo, porque quando começa a sentir os sintomas, já que trata-se de 2 viroses, né? São 2 viroses aqui que a gente está falando, muitas pessoas tendem a se automedicar. Existem medicações que não podem ser utilizadas, por exemplo, em uma dessas 2 doenças, a chikungunya, por exemplo? Tem medicamentos que não podem ser usados, principalmente na dengue. Então é interessante, como a gente não pode fazer a sorologia, que não adianta fazer antes pelo menos dos 5 dias, do 5º dia, então é interessante ter o cuidado de não usar anti-inflamatórios, né, não hormonais, hein, gente? E aspirina, né? Que é o ácido acetil salicílico. Então, evitar por conta... Facilita um sangramento, né? Pelo risco de na dengue, e a dengue, ela, principalmente naquela fase que o paciente está reduzindo a febre, está resolvendo o quadro febril, que é exatamente entre o 3º, 4º dia até o 7º dia, que o paciente tem o maior risco de ter essa complicação, né? Que é o distúrbio de coagulação, que é a queda de plaquetas na dengue. Então, tem que ter muito cuidado nesses primeiros 7 dias. Bom, doutora Ângela, para a gente terminando o programa de hoje, eu queria que a senhora deixasse aqui a dica principal, né, para a população. Acho que é muito importante sempre a gente lembrar que a população tem uma parcela importante na prevenção da chikungunya, né? E aí mais um problema de saúde pública, né? Então a gente tem uma responsabilidade individual, não só o poder público que precisa fazer a sua parte em termos de limpeza, né, das vias públicas, dos terrenos. Mas a gente precisa ter o cuidado com a nossa casa, o nosso quintal, a nossa área e evitar exatamente água parada. O mosquito adora água parada, não precisa ser água suja, água limpa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Muitíssimo obrigada. Gente, por hoje é só, mas não esquece, hein? Na próxima terça-feira temos um novo encontro aqui no Minha Saúde, aqui na Band, a partir das 11h50 e a gente te espera. Até lá. Tchau, tchau.